Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando sobre essa rotina tão importante que é o 13º salário antecipação. Nós estamos realizando esta sala agora no mês de outubro, forma de antecipação, porque algumas empresas possuem regra em convenção coletiva para o pagamento nesse, tá? Então, o 13º salário, este ano, ele precisa de um cuidado maior. Por isso que nós dividimos essa rotina em 2 salas, tá? Então, esta eu estarei falando e depois eu tenho uma colega que vai abordar, então, o 13º salário complementação. O que eu vou conversar aqui com vocês hoje é sobre o 13º salário, a primeira parcela, o impacto que teve ali a suspensão ou redução de jornada ou salário da MP 936, no que tange ao salário e os avos dos nossos empregados. Então, é o que o sistema vai calcular. Então, esta live aqui também, esta sala, esse passe livre, ele é desenvolvido também para aquelas pessoas que nunca fizeram o cálculo do 13º salário ou que já esqueceram como deve ser cadastrado a folha, como deve ser conferido. Então, é uma ótima oportunidade para reciclagem. Bom, a legislação do 13º salário, todos nós já sabemos, né? Ela foi instituída pela Lei 4.090 de 62, é muito antiga, né? E alterada pela Lei 4.749 de 65. Então, o 13º salário, ele precisa ser pago entre os meses de fevereiro a novembro, a primeira parcela, e a segunda parcela, ela deve ser paga, então, até o dia 20 de dezembro. Essa é a regra geral. Voltando aqui. Então, quando nós falamos aqui na antecipação do 13º salário, ela é uma antecipação. E ela não tem tributação de INSS nem imposto de renda. Na primeira parcela, nós só temos aqui o recolhimento do fundo de garantia. E nós precisamos, este ano, ter um cuidado maior aqui, só um pouquinho que eu passei adiante, com aqueles contratos que tiveram suspensão, na questão de perde ou não perde aquele avo naquele mês, na redução da jornada de salário, que ainda hoje nós tivemos o decreto 10.517, que nos deu a possibilidade, então, de ampliar por mais 60 dias, tanto a suspensão quanto a redução, totalizando 240 dias. Claro que isso não pode passar do dia 31 de dezembro. Mas eu posso ter, nesse período aqui, empregados que ainda estão ali com redução. E quando nós pagamos o 13º salário, o salário precisa estar na razão de 100% e não reduzido. Quanto à suspensão, se perde ou não perde, a nossa orientação é que vocês busquem também a orientação do jurídico de vocês. O padrão é que ele considera 15 dias ou mais trabalhados no mês para pagar, senão ele está perdendo. Mas o sistema tem uma configuração e por isso que vocês precisam ter este cuidado ali no sistema de vocês e também quanto à orientação jurídica. Então, é sempre importante que o sistema esteja atualizado. A última versão que nós temos é a 4.28.0. Então, sempre, porque daí vocês têm o sistema totalmente atualizado com a nossa última versão. Eu vou falar agora de algumas informações adicionais que nós precisamos ter alguns cuidados, tá? Então, a maioria dos clientes calculam a primeira parcela somente com base nos 50% do salário sem as médias. Mas nós temos também a possibilidade de calcular a primeira parcela com as médias, porque trata-se de uma remuneração. Então, uma regra que vocês vão definir ali na sua empresa. Então, tem que observar como é que a fórmula de cálculo de vocês está configurada. O sistema sempre calcula os avos do 13º salário com fração igual ou superior a 15 dias de trabalho como mês integral. Então, ele observa a data de admissão, se a pessoa teve faltas não justificadas que perde décimo. Nós temos várias situações que fazem ali que o funcionário ele perca o direito ali das férias, tá? Funcionários que já receberam a primeira parcela durante o ano, eles não vão receber o complemento na primeira parcela. Então, o sistema ele faz esse controle. Eu posso ter pago para o empregado em folha avulsa, eu posso ter pago numa folha mensal, numa folha suplementar ou no recibo de férias. Então, agora, quando nós vamos calcular a folha da primeira parcela, eu não preciso me preocupar com aqueles que já paguei se a regra do sistema é ok, correta, né? E o sistema automaticamente não considera o décimo para aqueles empregados.
O sistema também projeta 13º salário até dezembro, porque é na razão de 12. Então, se tem alguém com maternidade, se tem funcionários com afastamento de faltas, licenças maior que 15 dias, ele não computa. E se tem alguém afastado por acidente ou serviço militar, ele também vai recolher o fundo de garantia sobre estes meses. Então, o que nós temos aqui de diferente? Nós temos alguns relatórios que vocês podem utilizar para a conferência. Então, relatório de ocorrências, uma relação que eu posso tirar ali o número de avos, e o cuidado com parcela única. Tem algumas empresas que costumam pagar o 13º salário em parcela única. Com o E-Social, isso não é mais possível fazer uma parcela única até o dia 30 de novembro. A parcela única deve ser calculada, nestes casos, com dia 1º de dezembro e não 30 de novembro, em função do E-Social, tá? Então, o sistema já não permite mais o cálculo de um 13º salário complementação entre os meses de janeiro a novembro. Ele só vai permitir este cálculo no mês de dezembro, lá no dia 1º de dezembro. Algumas empresas, elas concedem 80% de antecipação e depois complemento no dia 20 de dezembro, é uma possibilidade para deixar ali o valor que dá direito aos descontos, então também dá para fazer desse jeito. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. É muito importante saber por que o sistema sabe que um determinado afastamento perde ou não perde aquele avo naquele mês. É o caso da suspensão. Então, se lá na minha ocorrência está marcado perde, se o funcionário não tem 15 dias trabalhados dentro do mês, ele não vai receber o 13º salário. Aí Oi, vocês Marta, podem pensar assim, oi. Oi, aqui a tela ela não tá passando, eu não sei se tu tá conseguindo passar ela aí. Tô. Aqui pra gente tá não travado. Tá passando? Não. E agora? Ainda não. Não? Agora tá. Tá, agora foi, então eu vou voltar aqui, tá? Então eu só falei aqui, na verdade que não tem nenhuma tela, é só o que eu conversei. Então, algumas dicas e regras do 13º salário, que eu vou deixar aqui na tela até para aparecer no vídeo. Aqui os cuidados que o sistema projeta ou não projeta, que eu já coloquei para vocês. E os relatórios que nós podemos ter dentro do nosso sistema para conferir, então, as ocorrências, os avos e o cuidado com a parcela única. Então, o que eu passei de telas foram essas, tá? Até a tela da ocorrência, essa é importante, que vocês podem observar aqui, então, nós temos uma opção aqui, ó, perde 13º salário. Sempre que um afastamento, eu vou aí, marco, perde 13º salário, se naquele mês essa pessoa ficou mais que 15 dias afastada, o sistema vai fazer com que aquele avo não conte para o cálculo do 13º salário. Aí vocês podem pensar assim, bom, Marta, eu suspendi meus funcionários lá em maio e, na verdade, o meu jurídico disse que eu não deveria ter abatido o 13º salário deles. E o sistema abateu. O que eu faço agora? Bom, a primeira coisa é desmarcar a opção perde décimo se você não quer que o funcionário tenha ali para ele não perder este avo daqueles meses ainda que vem daqui para frente. O passado a gente vai ter que ajustar manualmente, porque não tem milagre, tá? Então, é importante saber da onde que vem essa informação. Bom, como que eu ajusto isso? Eu vou acessar a tela lá do cadastramento do contrato na guia histórico. Eu vou ajustar o número de avos aqui no número de avos trabalhados. Sempre pensando assim, bom, a minha última folha consolidada é o mês de outubro, no meu caso. 31/10 foi a última folha que eu consolidei. E aqui essa pessoa ficou suspensa 2 meses, então eu deveria ter aqui no cadastramento do contrato 10. E ele está contando 8. O que eu faço aqui? Eu altero para 10. Aqui no histórico, no número de meses de 13º salário trabalhado no ano. Vocês entenderam aqui o campo? Aí, quando vocês forem calcular a folha do 13º salário, ele vai computar na razão de 10 dozeavos e não de 8. Não tem como ajustar isso automaticamente, a não ser que vocês solicitem um script, aí vai por serviço,
E a gente tem que fazer uma análise de todas as situações do período que os empregados estiveram afastados por suspensão para fazer o ajuste no cadastro do sistema, tá? Não tem nada que faça isso automaticamente. Porque o 13º salário é uma rotina que faz várias validações dentro do mês, então tem que ter muito cuidado. Então é importante, depois eu vou abrir o sistema também e mostrar para vocês, mas eu vou mostrar aqui na apresentação, tá? Outro detalhe aqui quando vocês forem calcular a primeira parcela do 10º, a fórmula precisa ser ajustada para aqueles que têm uma redução salarial. Então, eu preciso incluir essas linhas e calcular o salário na razão de 100 e não na proporção do que eles têm lá quanto à redução salarial. E também não é só o que eu tenho aqui na tela. Tem que avaliar se você já tem dentro da fórmula um R50. Depois eu vou mostrar no sistema, tá? Se não, tem que fazer mais ajustes. Então, a gente vai deixar aqui um modelinho, depois o pessoal aí do suporte vai fazer um artigo, vai postar também para vocês como ajustar a fórmula 52, porque senão o 13º salário ele vai calcular na razão da redução salarial de cada empregado, que não é o correto, que a gente precisa calcular com base no último salário. Então, essas linhas aqui eu só coloquei as linhas 7 até a linha 13, elas servem até a linha 14 para calcular o salário na razão de 100%. Como a Riele colocou aí para vocês, depois vocês vão ter o artigo, vocês vão ter acesso ao vídeo também novamente. Vocês vão poder assisti-lo quantas vezes vocês quiserem, até para ter acesso a essas informações, tá? Eu vou agora acessar o sistema, depois eu volto aqui para a apresentação. E vou mostrar isso para vocês. Então, pensem que vocês têm aqui nas tabelas da folha as ocorrências. Todas as ocorrências, elas têm aqui, eu vou colocar aqui a 520. Elas têm uma informação aqui, perde 10º, ou não perde. No meu caso, eu marquei para perder. Como eu tenho uma funcionária afastada aqui, com suspensão, é meu funcionário 5, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um contrato, que eu suspendi ele, que é o contrato 5. Cadastramento do contrato, aqui, ó, deixa eu abrir aqui a ocorrência dele também. Então, ele está suspenso do dia 1º/9 até 30/10. E estava suspenso no dia 2 de maio até 30/6. Então, totalizou aqui 120 dias de suspensão. Bom, essa minha base é uma base que eu brinco bastante. A gente vai olhar, então, aqui no cadastramento do contrato, como que está a situação dos avos do 13º salário. Eu sempre vou ter isso aqui na guia histórico. E vocês viram que ele ficou afastado 120 dias, eu coloquei do início até o final do mês. Com isso, ele tem quanto que ele tem aqui no histórico? 6, porque o sistema deduziu 4 dozeavos. O sistema sempre observa, é importante sempre, quando eu vou atualizar os avos aqui, eu sempre tenho que olhar a última folha consolidada. Com base na última folha consolidada é que eu vou somar. Porque se a minha folha consolidada, a última fosse o mês de setembro, eu sempre tenho que considerar 9, porque daí no cálculo e consolidação do mês de outubro, o sistema vai lá e acresce o mês de outubro também. Então, sempre tem que ter esse cuidado. A última folha que eu consolidei aqui, 31/10. Se ele tivesse trabalhado o ano inteiro, eu teria que ter 10. Como eu fui lá e coloquei perde 10º, o que o sistema fez? Ele foi lá e abateu. Bom, agora eu vou fazer uma brincadeira, eu vou imaginar que, então, eu quero que ele não perca. Eu quero que ele receba na razão da sua totalidade. O que eu teria que fazer no sistema? Primeiro, eu tenho que vir aqui na ocorrência. Vou desmarcar isso aqui, pensando no meu futuro, né? Ajustei o histórico dele aqui no contrato. E vou calcular este contrato. Cadastrei uma folha. Então, a minha folha de 13º salário, para calcular ela, primeiro eu preciso cadastrar ela. Ela é uma folha
de 13º salário antecipação. Se vocês forem calcular ela agora no mês de outubro, é a data que vocês vão efetuar o cálculo. A nossa sugestão é que nunca seja a mesma data da folha mensal, que seja uma data diferente, tá? No meu caso, eu já cadastrei, só vou mostrar para vocês, seria a minha folha está cadastrada exatamente com estas datas, coloca unidade e cadastra. Então, uma nova folha, 13º salário antecipação, e eu estou dentro do mês de novembro já. O que eu fiz aqui? Eu estou com 10 dozeavos. Antes de fazer o cálculo, eu já tinha calculado este contrato. Vou vir aqui e vou mostrar para vocês como é que estava a situação dele. Bom, aqui, eu não tinha calculado ainda. Tá. Então, vou brincar com ele colocando ou tirando esta opção aqui. Eu só calculei o da redução salarial. Então, aqui, ó, vou vir em folhas, calcular contrato, 29/11, vou pagar no dia 30. Não quero mudar a tabela, vou selecionar aqui a folha 13º antecipação. Vou colocar o contrato número 5 e vou iniciar o cálculo. Ele calculou R$7.000. Agora eu vou vir para a ficha financeira deste contrato. Deixa eu só navegar entre os contratos para ele habilitar. Vou vir aqui na guia histórico, que me interessa. Vocês viram que ele automaticamente já computou 11? Porque eu tinha 6, eu somei os 4 da suspensão, ele mudou para 10. E no cálculo do mês de novembro, ele foi lá e colocou mais 1. Aqui no resultado do cálculo, eu vou ter uma folha calculada, então, na razão de 12 dozeavos, porque a pessoa está com uma folha consolidada no mês de outubro, o sistema projeta até dezembro, logo eu tenho 12. Eu vou brincar mais um pouquinho com esse contrato. Agora eu vou devolver o dado que ele tinha de forma original. Eu vou pensar que eu quero sim que a minha suspensão faça o abatimento na razão dos avos que ele tem direito e que não tem. Eu vou marcar aqui novamente. E vou calcular novamente este contrato. Contrato número 5. Eu posso, se eu quero aqui, animar a fórmula de cálculo. Claro que eu esqueci de mudar aqui o tipo de folha, 13º, iniciar cálculo. Se eu quisesse, qual que é a fórmula que calcula o 13º? Na maioria dos nossos clientes, eu diria que 99% é a fórmula 52, tá? Então, é só para mostrar para vocês que aqui a gente consegue fazer animação de cálculo. E se eu quisesse, eu consigo, inclusive, vir aqui e descobrir como é que o sistema está calculando as variáveis, tá? Então, é só para mostrar, mas eu não vou adentrar nisso aqui. Então, ok, calculei o meu empregado, o valor já está menor. Se ele está menor é porque algo mudou aqui. Vou novamente consultar a ficha financeira dele. Consultei e agora ele pagou 8, 4 avos a menos. Então, eu só queria colocar para vocês, é importante, antes de fazer o cálculo, nós precisamos ter um relatório com o número de avos que os empregados têm. Eu também preciso emitir um relatório para saber quem foi suspenso, para que eu possa fazer essa conferência, né? Nós temos este relatório, que é a relação das ocorrências registradas. O código 0660 é da minha base. A maioria dos clientes possuem este código, mas pode ser que ali na sua base este relatório esteja com outro código. Então, é sempre importante conferir o que você tem aí. E na hora que você vai aqui selecionar, eu sempre gosto de colocar, não precisa colocar antes, né? Porque nunca teria uma suspensão MP 936 antes do dia 1º de abril. E eu coloco aqui a ocorrência 520. E eu coloco aqui todas que foram abertas no período. Porque é isso que me interessa. Então, eu teria aqui nesse cenário todos esses empregados, ó, o Cândido teve, né, o Clodomir, o Herberto, o João Peregrino. Então, todos esses aqui, eles tiveram a quantidade de avos afetada no cálculo do 13º salário antecipação. Então, o relatório que eu coloquei de conferência, esse é um, tá?
E aqui a gente não precisa colocar só esse tipo de ocorrência, eu posso colocar todas. Eu posso colocar a partir de 1º de janeiro. E daí eu vou saber todos os empregados que se afastaram. Eu tenho a Diná, que está em licença maternidade. Se ela está em licença maternidade, ela não deve ter o 13º na primeira parcela dela afetado. Na segunda parcela, ele é dividido em 2 códigos. Então, vocês viram que aqui, este relatório é importante para a gente analisar. Porque, assim, o 13º salário, a gente calcula, mas é preciso sempre fazer uma análise do impacto. A gente precisa rever a rotina, porque é algo que a gente faz realmente uma vez por ano. Pensando também nas pessoas que tiveram redução salarial. Neste caso aqui, eu só tenho uma pessoa que teve redução, que eu vou mostrar aqui para vocês. O contrato 28, eu fiz uma redução salarial na razão de 50%. E eu consigo visualizar no histórico das alterações cadastrais do contrato. Colocando aqui, eu vou saber que, então, no dia 1º de setembro, eu reduzi em 50% o salário deste empregado. Nós temos um relatório também que é bem legal, que a gente consegue fazer uma listagem de quem teve mudança de horas contratuais, porque geralmente a MP afetou nas horas contratuais, e é esses que eu preciso ter um cuidado. Então, vamos ver como é que ele está aqui, alterações. Vocês também têm na base de vocês. Para mim, ele está no código 0651. Para vocês, eu não sei o código que vocês estão utilizando. Vou colocar aqui em empresa. E este é um relatório que vocês podem tudo. Eu posso, este ano eu preciso ter um cuidado maior, 1º de abril, né? Que é quando eu comecei a ter, até 31/12. Eu poderia olhar todo mundo que teve uma variação das contratuais, que é o meu HCOM, que é as horas contratuais, e o SCOM, que é o salário contratual. É uma forma de conferir também. Vou deixar na tela um pouquinho para que vocês visualizem, né? HCOM e SCOM. Olha que legal esse relatório, ele me traduz todo mundo que neste período teve. E ainda tem um motivo, MP 936. É uma forma de conferir todo mundo que passou por essa bagunça, né? Por este cálculo. Então, na hora que eu for calcular o Lumenote, ele tem uma redução de 50, mas o salário tem que ser 9.947. Eu não posso considerar na primeira parcela 4.973,50. Esses relatórios de apoio, eles são de suma importância. Porque como é que eu vou saber todo mundo que teve, né? Vocês viram que filtrando essas 2 variáveis, vocês conseguem fazer uma análise bem interessante e vocês conseguem ter um cálculo bem assertivo também da primeira parcela do 10º. Então, eu vou calcular aqui a primeira parcela, mas tem um detalhe, né? Eu falei para vocês da fórmula, né? Eu vou desativar as linhas, ó, arquivo, fórmulas de cálculo. Eu tenho a fórmula 52, que é a nossa queridinha do 13º salário, tanto da primeira parcela, tanto da segunda parcela, e ela também calcula o 13º salário na rescisão contratual. Se vocês não fizerem a inclusão desse item aqui, salário, o sistema vai calcular com o salário que está lá no cadastro do contrato. Então, eu preciso ter o item salário aqui calculado. E, além disso, eu preciso ter, nas linhas abaixo, claro que não é todo mundo que tem a fórmula neste formato aqui, talvez vocês precisem de ajuda para fazer o ajuste, né? Por exemplo, quando eu pego remuneração, a resultante 50 é o salário, na razão de 100, tá? Eu vou descendo mais aqui. Estou entrando no 10º sobreaviso prévio indenizado, tudo ele não pega mais a variável SMES, que é salário, ele está buscando R50. É assim que deve estar. Aí eu vou descendo agora para o 13º salário antecipado. Ó, o antecipado. Na hora que eu vou calcular a primeira parcela, eu estou colocando R50. Eu vou fazer uma brincadeira, tá? Eu vou colocar o SMES, que é o que a maioria tem na base, tá? Na estrutura de vocês, quando vocês calculam o 13º salário antecipado, vocês têm a variável SMES.
Vou calcular a folha dele. Folha, calcular contratos. Vou colocar aqui o contrato 28, que é o queridinho. Então, se eu incluir só as linhas iniciais e não alterar na linha onde calculo o décimo, eu continuo com problema, tá? Calculei aqui, se eu trocar aqui o tipo de... Tem que trocar a folha, né? A prestação da Marta é uma coisa séria, né? Muito bem. Fiz o ajuste aqui. Saudade de ver vocês, tá? Ultimamente a gente só fala com o computador imaginando as pessoas que estão do outro lado, né? A saudade das pessoas. Então, calculei aqui a primeira parcela. E vocês vão dizer, bah, Marta, meu cálculo está errado, porque ele calculou a metade de 4.973,50. E ele teve uma redução. Então, eu preciso ter na sua totalidade, né? Então, por que eu sei disso? Se eu volto aqui no cálculo das folhas, a minha redução aconteceu em setembro. Então, quando eu chego na folha de agosto, eu tenho o salário integral dele. E é 9.947. Logo, a metade do 13º salário é os 4.400 aqui, 4.973,50. Olha o que eu vou fazer, então, aqui na fórmula de cálculo. Eu vou trocar pela resultante 50. Primeiro, eu não posso sair usando a resultante 50 em todas as fórmulas. Cada um de vocês possui uma estrutura de fórmulas. E essa resultante 50, ela não deve estar sendo usada em lugar nenhum, a não ser que você já tenha um item de salário, que está escrito salário, e onde diz que o R50 é igual ao S-mês. Aí é o R50 que vocês vão utilizar, tá? E daí aqui eu incluí todo o cálculo, dizendo assim, bom, eu vou pegar o percentual de redução de jornada de trabalho. Se ele tiver zerado, eu vou olhar também, porque eu posso ter um percentual estabelecido pelo sindicato ou aqueles 3 percentuais, 25, 50 e 70. Aí o sistema entra na sala, né? Ele diz, bom, é maior que zero, entra na regra. Aí aqui ele chega na razão, então eu calculo o salário aplicando como se fosse uma regra de 3 no valor que corresponde a 100% do salário. Eu só fui lá embaixo e troquei a resultante, agora eu vou calcular novamente este contrato. Folha, calcular contratos. E eu digo mais, não deixem para fazer esse ajuste lá na última hora. Se vocês tiveram redução de salários e elas estão vigorando ainda, façam logo esse acerto na fórmula. Porque vocês só estão se antecipando, porque daí não fica naquele acúmulo de chamados, várias pessoas ligando, e fica aquela ansiedade, né? Preciso e ninguém me atende. Novamente, eu esqueci de trocar a folha, né? Para ninguém dormir, para ver se está todo mundo prestando atenção. E olha, a gente já passou aqui meia hora, né? Só falando disso. Por isso que nós dividimos as salas, tá? Novamente, eu vou acessar a consulta ficha financeira por contrato. Vou dar um refresh aqui na tela. O F3 e F4 funciona também. Como estou conectada aqui via VPN, fica um pouquinho mais lento, né? E pronto, eu tenho uma 13º salário calculado na razão de um salário que diz respeito a 100% do seu valor. Então, vocês viram como é importante, né, saber o como e o porquê e o que eu preciso fazer para chegar numa rotina de 13º salário com tranquilidade. E, além disso, eu calculei o contrato 2 aqui, não calculei ainda, ela está em maternidade. Olha, eu sempre gosto de fazer assim, estou na ficha financeira da Diná, na ficha financeira de 31/10, ela está comigo há mais de um ano, ela teria que ter 10 dozeavos, pela lógica. Vou clicar aqui na guia histórico. Ela vai ter, então, 8 dozeavos normais, 2 meses de maternidade. E o sistema precisa pagar para ela na razão de 12 dozeavos, porque ela está de maternidade. Então, é um exemplo de um afastamento. Então, vou calcular ela, folhas, calcular contratos. Ela tem um subcontrato, a gente brinca bastante aqui com essa minha base, assim, ó, tem de tudo. Daí o sistema já adicionou o segundo aí também. Quando a pessoa tem mais do que um contrato, uma pessoa com mais do que um contrato, ele sempre coloca todo mundo ali na mesma... Ok? Voltei aqui para a folha. Vou dar um F3 e F4 só para trocar de contrato. Já abriu
o 13º salário antecipação. Chego aqui, só tenho 12 avos. Então, a importância, né? Ela também, aqui o sistema já faz automático, a minha regra precisa estar aberta. Essa base aqui que eu estou mostrando para vocês, a minha primeira parcela contempla tudo, tá? Mas é porque assim foi desenvolvido. Então, se vocês quiserem pagar a primeira parcela com tudo, é abrir um chamado aí na metadados que a gente habilita ali a linha que calcula. Como também algumas empresas decidem que a primeira parcela é somente sobre os, tá? O que é importante também, se vocês efetuarem lançamentos, o 13º salário, eu gosto de mostrar isso. Eu não posso usar um VDB de 13º salário segunda parcela na primeira parcela, tá? Por causa da tributação. Então, quando nós olhamos aqui, eu sempre gosto de procurar aqui, ó, 13º. Vamos procurar aqui, ó. Essa minha base é totalmente aberta, tá? Quem tá com 5 dígitos é o 30.001. Ele não tem INSS, ele não tem imposto de renda, e por isso que tudo que eu lanço de primeira parcela, eu tenho que buscar o que é antecipado, ou se na nomenclatura de vocês ali na descrição tá primeira parcela com esta tributação. Pro E-Social, ele tem código específico também, ele vai no código 5504, pro imposto de renda ele não tributa, e ele tributa fundo de garantia. Isso é bem importante, eu tenho que ter cada um no seu lugar, tá? Então, quando nós falamos em primeira parcela, é este cuidado. O que difere a primeira da segunda? Só um pouquinho. Então, ó, isso aqui é indenizado, é o que eu pago na rescisão. Ele só coloca aqui um 30.101. Aí eu já tenho aqui uma tributação de INSS. E pro E-Social, ele vai no código 5.001, quando é um décimo normal. E se é uma rescisão, ele vai para os 6.002. E daí ele tem toda uma classificação diferenciada para a Previdência, para o Imposto de Renda, para o Fundo de Garantia. Então, é muito importante. Vocês podem fazer lançamento? Podem, desde que no código certo. Já vi situações de férias, que depois, semana que vem, eu vou falar com vocês sobre férias, que, assim, o VDB é fundamental para o sucesso do cálculo da folha, tá? E uma coisa, quando vocês vão calcular a folha do décimo, já pense naquelas rescisões que vocês têm naquele mês. Então, se tem rescisão, vocês vão querer que o décimo fique na folha de décimo ou que vá para a folha de rescisão. Pensem nisso também, porque já tem que ter algo estruturado, porque se você já pagou lá na folha de décimo, quando você vai calcular a rescisão, este valor já tem que aparecer como desconto de 13º salário antecipado, para que a empresa que não pague em duplicidade o valor pro empregado, tá? Então, lembrem, assim, não tem muito segredo. E para o E-Social, não tem muita diferença também, porque quando vocês vão gerar os eventos mensais, estou falando da primeira parcela, tá? Dessa minha empresa aqui, eu estaria aqui no mês 11 de 2020. Vou fazer a geração aqui só de 2 empregados, tá? Vou pegar aqui o Yadiná. Vou pegar os meus cobaias, os 3 que eu calculei, filtro. O sistema vai gerar tudo junto com a folha mensal, então eu não vou gerar nada específico para o décimo, na primeira parcela, antecipação. Agora, quando vocês vão chegar no mês de dezembro, sim, vocês têm o 13º salário, que é uma folha anual, que em dezembro vocês vão gerar esse anual 13º salário. Esse anual 13º salário é só para a folha de dezembro, nunca para o 13º salário antecipação. Eu vou gerar aqui para mostrar para vocês os eventos do E-Social, que eu acho bem importante. Não sei como é que está essa minha base aqui, espero que faça a geração, porque é uma base de treinamento e eu acabo fazendo um monte de teste e às vezes a gente acaba até destruindo a base da gente, né? Ele está gerando. Eu tenho problema, tá?
Mas eu sei que é a Diná. E que eu não gerei o mês 11 ainda, tá? O mês 10 aqui, ok. Mas deixa eu verificar só se ele gerou aqui os eventos ou não gerou nada, tá? Ele não gerou nada porque essa minha base tá uma bagunça. Mas eu só quis mostrar para vocês como que vocês vão fazer a geração. Eu vou mostrar, eu acho que eu tenho do ano passado aqui. Só para mostrar o evento. Não sei se está aceito. Vamos ver. É que vocês conseguem filtrar também a consulta, né? Vou colocar aqui 11 de 2019. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada. Tem transmissão autorizada. Tem. Então, era isso que eu queria mostrar. Quando ele vai levar aqui 2 folhas, tá? Deixa eu pegar. Eu peguei justamente um diretor. E ele vai levar as 2 folhas aqui dentro. Então, vocês não vão precisar ter uma preocupação com isso. O sistema vai gerar automaticamente. Então, deixa eu até olhar aqui para minha apresentação. Agora eu vou conseguir responder as perguntas de vocês, porque eu quis mostrar dentro do sistema, né? Como que a gente cadastra a folha, como que nós, então, aqui vamos calcular a folha de pagamento, como nós vamos conferir os valores que é através da ficha financeira por contrato, e como nós enviamos a remuneração para o e-social, que é o que eu tinha que passar para vocês, né? Já temos aqui 15h40, eu tenho um tempo agora para responder perguntas, vocês podem perguntar, eu acesso o sistema. Então, vamos aqui, temos perguntas? Nenhuma? Perguntas, eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Ficou claro para vocês da MP 936, de como funciona ali as ocorrências? Aqui, perguntas. Sim, eu vi. Eu tentei. E quanto à fórmula, não se assustem, porque cada um possui uma estrutura de fórmula. Eu vou voltar e vou deixar ela aqui na tela bem bonitinha, tá? Porque a fórmula, se vocês não tiverem no nosso padrão, vale a pena. Só quem tem essa situação de redução e que o contrato ainda está com redução, tá? Se vocês tiverem redução e hoje não tem mais ninguém com redução, não precisa fazer isso. Ficou claro aqui? Eu ainda estou com contratos com jornada e salário reduzido. Eu preciso ajustar. Eu não tenho mais ninguém nessa situação. Aí não precisa ajustar, tá? Isso ficou claro para vocês? Estamos ok? Sim, 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 sim. Estou ouvindo. Não vi, tá trancado. Boa tarde. Vamos ver aqui. Se eu quiser simular o ano todo e colocar 12 meses no histórico, eu consigo? Aí você não vai fazer isso jamais. Nós temos relatórios de projeção de 10º e férias. Se você vai solicitar um relatório para projetar, tá? Nunca faça isso para sua... Porque dá muito trabalho alterar o histórico do empregado, tá? Então, se você tiver, solicite o nosso relatório de projeção. Eu não sei se eu tenho aqui na minha base. Senão, eu até vou importar ele. Eu vou mostrar para vocês aqui. Antes, deixa eu ver se eu tenho. Nós temos um relatório que é a projeção de 13º salário. Não, eu não tenho aqui. Deixa eu fazer a importação dele, que daí você não vai ter que solicitar para metadados, tá? Ele não estará automaticamente ali à sua disposição. Eu vou importar de uma base que eu tenho aqui, tá? Dá para projetar 10º e férias, através de relatórios. Porque como a gente não consegue mais calcular a folha complementação, a gente oferece para o cliente o relatório de projeção agora, tá? Eu quero dar uma notícia bem legal para vocês também em breve.
a gente vai ter o cálculo coletivo de rescisão de contrato de trabalho. Olha que legal. Muito em breve está à disposição de vocês essa funcionalidade. Acho que eu abri 2 vezes, 3 vezes. Deixa eu só importar um relatório aqui que eu tenho salvo para mostrar para vocês. Deixa eu ver onde é que eu salvei ele. Vou importar um desses, tá? Porque tem vários modelos aqui. Aí ele não está importando. Ele está com defeito. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Queria mostrar para vocês, porque eu acho bem importante esse relatório de projeção. Estou conectada por VPN para o Talento, tá? Estou conectando lá na Metadados. Essa webinar está acontecendo da minha casa. Vamos ver se ele já acessa aqui. Enquanto isso, deixa eu ver as outras perguntas aqui. Acho que era só essa, será? Ó, relatórios. Emitir relatórios. Ó, projeção do 13º salário até dezembro. A última folha calculada que eu tenho é a do mês de outubro, então eu vou colocar com base no mês de outubro. E vou pegar essa unidade aqui. Aqui. Então, esse relatório, daí ele não passa por um cálculo, vocês não precisam ficar mexendo no cadastro ali, no histórico do empregado, e se mantenham sempre com o que de fato ele precisa receber, tá? É importante sempre lembrar que no histórico do contrato eu sempre vou ter a posição de acordo com a última folha consolidada, tá? Aqui não tem ninguém no mês 10, acho que é a última folha, deixa eu ver, que eu calculei aqui. Essa minha base está no mês 6. Projeção. Eu acessei uma outra base. 1/6 de 2020, 30/6. Inserir a impressão. A pessoa perguntou se a redução aconteceu no meio do ano e agora o salário está integral. Você não precisa fazer absolutamente nada na fórmula, tá? O sistema já está 100%.
Então, este é o relatório de projeção. Então, dá para solicitar, daí o sistema, ele calcula os avos aqui, ele verifica aqui o salário, a provisão, o fundo, a contribuição previdenciária e o total líquido que seria aquela folha daquele empregado. Então, para a projeção, a gente simula e orienta que vocês utilizem o relatório, tá? Perguntas aqui, deixa eu voltar para cá. No máximo até amanhã vocês vão ter no link, que é aqui, ó, vocês lembram do link que ela passou? Vocês têm todo o artigo de como funciona. E aqui embaixo, então, vocês vão ter o vídeo do que nós temos, do que eu mostrei aqui hoje, estará disponível para vocês, tá? O material para ajustar as fórmulas também está aqui. É que primeiro tem que avaliar a pergunta aqui, só um pouquinho puxar isso aqui. Como faço faço primeiro a parcela do 10º e depois a folha? Tem alguma ordem? Sim. Por quê? Geralmente a folha mensal é o último dia do mês. Então, o 13º ele vem antes. Então, sempre você vai calcular antes o 10º e depois você vai dar a demais. E tem algumas empresas que têm folha de adiantamento. Então, você vai pensar assim, bom, novembro. Que dia a empresa costuma pagar a folha do 10º? Dia 10. Então, vai fazer com o dia 10. Dia 20 faz a folha de adiantamento, dia 30 faz a folha mensal. A empresa paga a folha do 10º no dia 30. Então, faz a folha de adiantamento no dia 20, dia 29 faz a folha do 10º e dia 30 faz a folha mensal. Essa seria a ordem. Ó, Vânia, para mim foi uma revisão, mas é só uma revisão. Relatório de provisão aqui de projeção tem que abrir um chamado, tá? Abre um chamado. A primeira parcela tem recolhimento do fundo de garantia. A guia é feita somente em dezembro com a segunda parcela? Não. O fundo de garantia da primeira parcela, ele vence junto com a folha de novembro ou com a folha de outubro. Se vocês forem calcular a folha do 13º salário primeira parcela agora no mês de outubro, ele entra junto com a folha de outubro. Quando vocês fizerem no mês de novembro, é com novembro. Por isso que na hora de gerar o CFIP, essa pergunta é muito importante. O CFIP, ele sempre é com todas as folhas, tá? Para recolhimento do fundo. Senão, vocês deixam de recolher a primeira parcela. Então, para nunca esquecer, porque o fundo de garantia ainda está no CFIP, na hora de fazer a geração do CFIP, aqui, eu vou colocar sempre todas as folhas. Até a gente coloca aqui, algumas empresas têm uma observação, né? Sempre todas as folhas, de 1º de novembro a 30 de novembro. Porque senão vocês deixam fora do 13º salário. Vocês só vão colocar mais do que uma folha 13º salário para aquelas empresas que não estão obrigadas a DCTF Web no mês de dezembro para declarar para o INSS. Mas não, o recolhimento do fundo de garantia sempre contempla todas as folhas do mês. Então, sempre que o recolhimento... Vou fazer uma simulação aqui, ó. Até 30/11, colocando aqui o estabelecimento, inicia a rotina. A modalidade é branco, todas as folhas, tá? Já naquela situação do 10º, a modalidade é 1 em dezembro. E 1 não recolhe fundo. Então, sempre que é branca, todas as folhas. Porque é ele que recolhe o fundo de garantia dos empregados. É esta modalidade. Vamos ver se tem mais perguntas. O 13º salário para os contratos suspensos é o que eu coloquei para vocês. O nosso padrão está lá abatendo o cálculo do 10º. Se o jurídico da sua empresa entende que não deve abater, aí você tem que ajustar o histórico do contrato, como eu mostrei aqui nesse livro hoje de tarde. A Vanusa fez uma pergunta aqui também. A primeira parcela tem o recolhimento, sobre o teto de dezembro só segunda, sim. O que acontece? O sistema calcula a primeira parcela, recolhe o fundo de garantia. Em dezembro, ele desconta a parcela antecipada e abate o fundo de garantia daquela parcela que já foi recolhida. Então, ele faz somente a diferença.
Ok, dúvida respondida, vamos ver se tem mais. Acho que eu respondi todas. Tem mais alguma aqui que eu não respondi? O sistema, ele... Como vocês vão ter mais uma sala este mês, que vai falar do 10º complementação, então muitas coisas eu não estou falando aqui. A minha colega vai complementar, tá? Aí o sistema, ele na folha de dezembro, ele faz o 13º salário com daí, tá? Ou na rescisão contratual também, se houver complemento, o sistema calcula também. Então, ele vai fazendo cada um no seu tempo. Agora, hoje, nós falamos exclusivamente de primeira parcela, tá? Aí, vocês vão ter uma sala somente da segunda parcela, e que ela vai falar também da IGFIP, vai falar em complemento, que é a folha de dezembro. Ok? Acho que era isso, não sei. 15h58. Temos até as 16. Acho que a maioria de vocês me conhecem, né? Como a Riele colocou, meu nome é Marta Pirina Verona, eu sou consultora de aplicação Master na Metadados. E nós resolvemos dividir um pouco com vocês este conhecimento, as dúvidas da MP 936, e colocamos aqui também, né, a importância da conferência do 13º salário primeira parcela. Com muita gratidão no meu coração por estar aqui com vocês. Eu vi que a sala ficou aí com 70, 80 pessoas hoje, que colocaram o tempo à disposição para aprender ou ver algo diferente. Então, um beijo e até a próxima.